Caros cairinês, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Vamos Ver. Nesse vídeo eu quero te apresentar 10 coisas que podem levar alguém a abandonar a igreja, desde os visitantes aos novos e velhos convertidos. Vamos ver. Estou aproveitando uma caminhada para dialogar com você e apresentar essas possíveis 10 coisas que podem levar alguém a abandonar a igreja. E é unânime as 10 coisas que eu vou apresentar. Evidentemente que tem muito mais coisas. No final do vídeo eu vou mostrar uma única coisa que poderia evitar a saída, o abandono dessas pessoas na igreja, certo? A primeira coisa que pode levar alguém a abandonar a igreja diz respeito ao acolhimento, ou por que não dizer, a ausência do acolher, ou até mesmo a forma de acolher alguém. Nós sabemos que a apatia ao visitante ou ao novo convertido é o principal motivo que leva alguém a não querer mais estar ali fazendo parte da igreja. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, a palavra do Senhor nos diz o seguinte: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Os questionamentos decisivos que faço são os seguintes. Faça essa reflexão. Uma pessoa mal atendida, ela voltaria ao mesmo lugar? Uma pessoa mal recepcionada gostaria de fato estar ali e voltar no mesmo lugar? Pois é, uma recepção ou um atendimento ruim, fraco, negativo, pode sim levar alguém a não voltar mais à igreja. E isso de fato será um grande prejuízo ao reino de Deus. Uma observação que deixo para vocês é que nem todo mundo deveria estar à frente para recepcionar, para atender os visitantes ou até mesmo os novos convertidos. Teria que ser uma pessoa ou algumas pessoas que saibam se comunicar, saibam se expressar, seja uma pessoa de boa, né? Como diz uma forma extra-bíblica, uma pessoa de boa áurea, de alma cativante, que venha de fato atrair e não repelir, que venha proporcionar segurança ou até mesmo prazer, né? Não desdenho ou repulsa. Existe um slogan em marketing utilizado muito por nós que veio de Tom Peters, conhecido como uma das maiores autoridades sobre o assunto de liderança, marketing e clientes. Ele diz que a primeira impressão é a que fica. E ainda diz mais, você nunca terá uma segunda chance de causar uma primeira boa impressão. Na verdade, isso se aplica a quase tudo, né? É um fato que é unânime. Veja como eu entendo o texto de Apocalipse 3 e 20 sendo aplicado nesse contexto. Apocalipse 3 e 20 nos diz, eis que estou à porta e bato. Ou seja, eu fui a um lugar e fiquei lá. Se alguém ouvir a minha voz, ou seja, me considerar, me enxergar, e abrir a porta, ou seja, me atrair, me acolher ou me receber, entrarei, ou seja, farei parte, serei incluso. E eu cearei com ele, ou seja, eu terei o maior prazer de ter comunhão com quem me abraçou, me acomodou, me amparou, e ele comigo, ou seja, a mesma ação será recíproca ou mútua, nada de fingimento ou falsidade. A segunda coisa diz respeito à linguagem. A linguagem de um modo geral, seja em cima do púlpito, entre os irmãos ou entre os ímpios. A linguagem é a expressão da alma. Se os linguajares forem mundanos, materialistas ou até mesmo infantis dentro da igreja, entre os irmãos, isso de nenhuma forma irá atrair as pessoas e nem tampouco irá mantê-las dentro dessa igreja. Eu me lembro agora Mateus capítulo 12, versículo 32, parte B, diz assim: a boca fala do que está cheio o coração. Andai com sabedoria para os que estão de fora, remindo o tempo. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como convém responder a cada um. Isso quem falou foi Paulo, lá em Colossenses 4,
versículos 5 e 6. Temos que ter muito cuidado com as expressões quando formos nos expressar, pois nossa linguagem pode ser um instrumento de desvio, repelir ou repulsa, quando deveria ser de bênçãos, ou seja, atrair e alguém se fixar ali na casa do Senhor. Então a linguagem é fundamental. Piadas negativas, coisas mundanas, isso não atrai, isso repele. A linguagem é fundamental. Alguém que entra dentro de uma igreja em que o pregador, o pastor ou o irmão sobe no púlpito, fala com um linguajar pedante, um linguajar preconceituoso, um linguajar discriminatório, exclusivista, farisaico, ou até mesmo entre os irmãos, linguajares mundanos, materialistas, não evidenciando uma espiritualidade, com certeza muitos irmãos não vão se sentir bem, uma vez que muita gente está procurando ter uma conexão maior com Deus e vai estar ali entre os irmãos e de repente percebe que a realidade espiritual daqueles que fazem parte daquela igreja somente está na teoria e não na prática. A terceira coisa que pode levar alguém a abandonar a igreja diz respeito à desunião entre os irmãos. Nós sabemos que a desunião é um fator problema gigante dentro das igrejas, ou dentro dessa igreja. Como a palavra do Senhor nos diz no Salmo 133, ó, quão bom e suave é que os irmãos vivem em união. Se alguém perceber, sentir essa desunião, o que é que ela irá achar dessa igreja, dos irmãos? O que ela irá pensar? E pior, o que é que ela irá concluir? Por isso, se faz necessário se estar em união com os irmãos, entre os irmãos, com a igreja toda, a eclésia, a koinonímia. Nós podemos ter pessoas que não vamos muito com a cara dela, beleza, mas chegarmos a odiar ou a ficar intrigados em todos os sentidos não é legal. Não podemos deixar isso virar uma pedra de impossibilidade ou até mesmo um obstáculo para uma comunhão efetiva. Eu posso não ir com a cara de A, B ou C, beleza? Por alguns motivos, não sei. O correto mesmo é não ter ninguém com pendência. Eu posso dever o amor ao outro. É claro que a gente vê muitas dificuldades entre alguns irmãos e o Evangelho nunca nos obrigou a estar agarrado com alguém que a gente não se dá muito bem. Você que é novo convertido ou velho convertido, é bom você ler a passagem entre Abraão e Ló e você vai entender o que eu quero dizer. Cada um procure seu rumo, não é obrigado ninguém estar bajulando, forçado a estar com alguém, não. Agora, jamais, em nenhuma hipótese, a gente desejar o mal, a gente tá intrigado com coisinha, com pecuinhas, não, de jeito nenhum. O Evangelho nos diz que temos que perdoar. Não é 70 vezes 7, não. Ali é uma linguagem figurada. É quantas vezes forem necessário. E se for necessário eu perdoar novamente, perdoa. Mas aí, se a pessoa não aprender, existe uma fórmula. E qual é a fórmula? A fórmula não é se intrigar. A fórmula não é negativar. Você olhar para a pessoa e sentir raiva, não. A fórmula bíblica é cada um siga o seu caminho. Isso é o maior ensinamento que a palavra do Senhor nos diz, né? Eu posso estar aqui sentado perto de alguém, beleza, oi, tudo bem, Pai do Senhor, amém, beleza. Mas não é obrigado a estar agarradinho, com falsidade, ou falando mal de A, B ou C, não. Isso aí para mim é imaturidade, falta de vida no altar. Nós devemos amar uns aos outros. O mais importante é isso, amar uns aos outros. Amar até mesmo os nossos inimigos. E principalmente os irmãos que a gente tem dificuldades de nos interagir, de ter comunhão. É bem verdade que dentro da casa do Senhor existem inúmeros tipos de personalidades. Existem pessoas maduras, pessoas ainda carnais e existe muita gente madura. Então, essas pessoas simplesmente a gente sabe como trabalhar. A quarta coisa diz respeito a uma vida hipócrita farisaica entre os irmãos.
Nós sabemos que a hipocrisia é um fator problema gigante dentro dessa igreja. Você mostrar uma santidade entre os irmãos, mas lá fora você sabe que essa pessoa de anos na igreja vive como ou pior do que o ímpio, isso de fato é muito triste, é uma realidade triste e é um grande agravante para o reflexo da igreja, da imagem de Cristo. Falar o que não se vive, de fato, é pura hipocrisia. Como disse Jesus lá em Mateus 11:6, ele diz: bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. Muita gente vai à igreja e quer ter um relacionamento mais profundo, mais verdadeiro e mais íntimo com Deus. Porém, ao ver muita gente hipócrita entre os irmãos, e principalmente por quem deveria dar mais exemplo e ser mais exemplo para os demais, aí os efeitos poderão ser, sim, negativos, ao ponto dessa pessoa não querer estar mais ali. Por quê? Porque viu muita hipocrisia. Como diz o próprio Jesus: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundície. Mateus 23:27. Isso é lamentável. Que Deus tenha misericórdia da sua igreja. A quinta coisa diz respeito às brigas por cargos dentro da igreja, entre os irmãos. Nós sabemos que a falta de maturidade espiritual e o excesso de ignorância e orgulho pode, de fato, criar um caos no quesito cargos. Muita gente pensa que ter um cargo ou cargo dentro da igreja lhe dará poderes sobrenaturais ou mais acesso a Deus, ou algo do gênero, vai entender. É como se o cargo lhe conferisse um alto nível de espiritualidade, um nível fora do comum, uma santidade descomunal. Me entenda bem, eu sei perfeitamente que é uma honra ter um título, ter um cargo na igreja, mas não que esse cargo possa me conferir, me transformar mais santo ou mais espiritual do que os outros. Isso, de fato, é um grande equívoco, é um grande erro, é uma grande falácia. O cargo, de fato, é uma hierarquia eclesiástica, isto é uma organização sistêmica dentro da igreja para melhor servir ao corpo de Cristo, aos irmãos, ok? A sexta coisa que pode levar alguém a se desviar e não voltar mais à igreja diz respeito às omissões e conivências por parte das lideranças, desde os dirigentes à liderança maior, o pastor, o gestor. Eu creio que a conivência e a omissão são de fato frutos de uma vida carnal, de uma vida inconsequente, de uma vida imatura e, sobretudo, infiel aos princípios da palavra de Deus. É extremamente lamentável vermos líderes, infelizmente, sem compromissos com a verdade da palavra de Deus e cobrir, fingir ou ocultar tanto os pecados cometidos por A, B ou C, como também fingir que esses erros, esses pecados não existem, mas não foram advertidos, não foram punidos ou mesmo disciplinados. Contudo, outros crentes que não fazem parte da nata por questões mínimas são infelizmente disciplinados, afastados e recanteados. Isso de fato é o cúmulo da injustiça farisaica. Eu não hei de concordar nunca com isso. Infelizmente isso acontece muito por aí pelas igrejas. A sétima coisa diz respeito às injustiças sem mediações, ou seja, aos menos favoráveis. Pensa bem, você saber ou até mesmo presenciar um ato de injustiça feita a um membro da igreja e depois você ficar sabendo que ele não teve o direito de voz nem de vez, ou seja, de se defender ou se expressar, o que é que você vai achar? O que é que você vai imaginar? O que é que você vai concluir? Isso sem dúvida alguma deixará qualquer um crente indignado, furioso, revoltado,
para tornar as devidas providências cabíveis legalmente, mas nem sempre somos ou seremos atendidos. Esse tipo problemático de atitude para com os membros indefesos, sem grande influência, ou sem diplomas ou anéis nos dedos, formações, é algo altamente desprezível ao ato para com os indefesos e desqualificador para o executor da injustiça. Essas pessoas, infelizmente, demonstram na prática que não têm maturidade suficiente nem visão espiritual, mas revelam incapacidade administrativa na obra de Deus. Isso pode sim levar, alguém a não querer mais participar do rol de membros dessa igreja. A oitava coisa diz respeito ao excesso de costumes, de dogmas e fanatismo desenfreado com a aparência de santidade. Repito, o excesso de dogmas, de costumes. É um ponto muito recorrente e eu me lembro o seguinte, que sim, há costumes bons, sadios, mas há também costumes que infelizmente ultrapassam o bom senso e o que a Bíblia nos orienta. Se a gente tiver bem intimidade com a palavra do Senhor, nós iremos entender de fato o que é bom, o que é ruim, ok? A bem verdade seja dita é que há muito fanatismo sendo ensinado, sendo pregado dentro de várias igrejas. Por outro lado, a palavra do Senhor também nos diz: não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. 1 Coríntios 15:33. O que é que Paulo estava querendo dizer aí? Que as más companhias com um ímpio, com alguém até cristão imaturo, que ainda não é 100% crente, fiel a Deus, que ainda tem uma mentalidade do mundo do pecado, da interação mundana, da corrupção do mundo, mente cauterizada. Essas pessoas, infelizmente, podem nos atrair a cometer coisas que são erradas biblicamente, certo? Então a Bíblia já está nos orientando a não cair nessa falácia, nesse engodo diabólico, ok? Segundo o pastor Antônio Gilberto da Silva, existem pelo menos 3 grandes diferenças entre doutrina bíblica e costumes humanos. A primeira diz respeito à origem. A doutrina ela é divina, agora o costume ele é humano. No que diz respeito ao alcance, a doutrina ela é geral, o costume é local. No que diz respeito ao tempo, a doutrina ela é imutável. Agora o costume ele é em si temporário. Qualquer igreja que prega mais dogmas do que doutrinas bíblicas, ela tende a ir ao fracasso espiritual e ao fanatismo farisaico. Temos que ter muito cuidado. A nona coisa é a imaturidade e falta de compromisso. Há alguns irmãos que, diante de uma orientação feita pelos irmãos da igreja, podem ficar chateados ou até mesmo com raiva quando se trata de um ato errado cometido por eles. Aí, ao serem exortados e talvez até mesmo chamados à atenção, se sentem frustrados, injustiçados e podem se distanciar da igreja. A pergunta é: por quê? Porque queriam que olhassem para o pecado como algo natural e que não fosse preciso exigir das pessoas o ato de confessar e pedir perdão e serem disciplinados. Quando as pessoas são chamadas à atenção pelo fato de não estarem tendo compromisso na obra do Senhor, seja em relação ao horário de chegadas dos cultos e de estarem de alguma forma negligenciando o trabalho na igreja desenvolvidos pelos irmãos, entre os irmãos, elas simplesmente, movidas pela carne, pelo egoísmo,
talvez pela imaturidade espiritual e falta de responsabilidade, elas deixam de ir à igreja por falta de compromisso. Isso é lamentável. Deixar os trabalhos desenvolvidos pela igreja sofrerem por causa de uma pecuinha dessa, por causa de carnalidade, de exortação, de disciplina ou repreensão, é de fato nítido o reflexo da falta de compromisso dessa ou dessas pessoas em relação ao reino de Deus. Isso é caótico, isso é problemático, mas isso é real. A 10ª coisa diz respeito ao excesso de bajulação e adoração aos líderes. Isso é algo repugnante biblicamente. Você considerar alguém, meu irmão, é uma coisa. Você honrar alguém é bíblico e importante. Mas chegar ao ponto de viver babando as pessoas, bajulando, isso é erradíssimo. A Bíblia nos exorta a nunca cometer isso. O homem que bajula seu próximo está apenas construindo uma armadilha para si mesmo. Provérbios 29:5. Vocês bem sabem, a vossa linguagem nunca foi de bajulação, nem de pretexto para ganância. Deus é testemunha. Paulo falou isso em 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 5. Cada um mente ao seu próximo. Seus lábios bajuladores falam com segundas intenções. Que o Senhor corte todos os lábios bajuladores e toda língua arrogante. Salmos 12, verso 2 e 3. E pior ainda do que bajular, meu irmão, é a exaltação excessiva aos cantores, aos pregadores, aos líderes e presidentes da vida. Adoração explícita, isso é pecado. E a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque há um só que é o vosso Pai, o qual está nos céus. Mateus 23:9. Digno és, Senhor, de receber glória, honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Apocalipse 4:11. Então disse Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele servirás. Lamentavelmente a gente vê um excesso de adoração ao homem, à criatura, e o Criador em último plano. Isso é pecado biblicamente. Como prometido, a solução é olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual pelo gozo lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Hebreus 12:2. Espero que você tenha entendido o conteúdo dessa mensagem. Se você gostou, compartilha aí, se inscreve, envia para aquela pessoa que estava pensando em se desviar da casa do Senhor, ou já está desviada, ou está dentro da igreja, mas está desviada. Que Deus os abençoe. Vocês bem sabem bora. Eu me esqueci o versículo que eu ia dizer, meu Deus.